Amém, amém, glória a Deus. O pessoal aí do Facebook nos perdoe, porque o Facebook hoje não entrou de jeito nenhum, só o Instagram. O Facebook nos boicotou. Facebook nos boicotou, mas amém, amém, glória a Deus. Vamos ficar aqui só no Instagram, não deu certo, nem no Facebook, nem no YouTube. Né? Então você que compartilhou com alguém, eu vou pedir a pastora Denise vai pegando o pessoal que você compartilhou lá no Face e coloca para o Instagram, amém? Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 20. É bom estar essa manhã com vocês. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, amém? Vocês estão ouvindo bem, tá tranquilo, tá show, vocês estão... O fundo musical está muito alto, muito baixo. Dá um feedback aí que eu dou uma regulada aqui. Amém? Aparelhagem nova, o som é novo, as coisas são novas, iluminação. Então a gente às vezes deixa alguma coisa a desejar e a gente vai trabalhando em cima, buscando a excelência, porque Deus é um Deus de excelência. Deus é um Deus de excelência. Deus quer o melhor para você. E Ele quer o melhor não só porque você tem que fazer com excelência, mas porque Ele é um Deus de excelência e Deus não faz nada de qualquer maneira. Por isso que é impossível servir a um Deus extraordinário e viver uma vida medíocre. Por isso que é impossível servir a um Deus excelente e viver uma vida mais ou menos. Você foi criado para tocar o terror na terra. Amém, Remuti? Eu estou ligado que você está acordando de manhã cedo para receber palavra de vida, amém? Deus é fiel, Deus é fiel. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Quando eu digo acordar cedo, é acordar 4h50 da manhã. Olha aí, ó. Dali. Estou gostando de ver aí nas redes sociais, todo mundo compartilhando o momento com a família e na igreja. Meu Deus, é Deus fazendo coisas grandes nessa quarentena. Amém? Então vamos lá. Livro de 4h59, eu estou conseguindo ver aqui bem pouquinho, mas estou, né? Porque a câmera, apesar de eu estar com a imagem perto de vocês, a câmera está longe, então ela está funcionando no zoom. Mas eu vi 4h50 alguma coisa, eu vi que a carinha do Remote ali e deduzi que era 4h59, porque eu também estou ligado, Remote. Vamos lá, Mateus 5:20 diz assim, 5:20: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Preste bem atenção no que Jesus está falando aqui. Porque vos digo que se de modo algum a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Aqui não está falando de salvação. Aqui está falando do reino dos céus. Aqui está falando do reino do Pai. Amém? E não tem tempo até para que eu venha aqui dicotomizar e diferenciar o reino dos céus do reino de Deus. Amém? Porque a Bíblia, ela faz a diferenciação do reino dos céus entre o reino dos Deus, entre o reino de Deus. Amém? Mas preste bem atenção aqui no que eu vou falar para você. Os escribas e fariseus, de tudo que recebiam, eles davam dízimo. Eles agiam numa exterioridade, de uma exterioridade visível, dentro de um campo da visualização e da visibilidade, a ponto de serem admirados por serem zelosos da lei. Um escriba, quando ele ia copiar um texto, ele não copiava o texto segundo a fidelidade daquilo que o texto se mostrava mediante as argumentações fonéticas do texto em si e dos verbos jussivos hebraísticos. Não, ele contava cada letra, de modo que o bom compilador, se ele fosse contar um texto e esse texto tivesse uma diferenciação da letra do original, ele rasgava o texto e começava a copiar de novo. Então o que eu quero falar para você? Eu quero dizer o seguinte, é que com todo o zelo deles, com tudo que eles faziam, Jesus disse que a justiça deles era trapo de imundícia e que a nossa justiça tinha que exceder a justiça deles. Então eles faziam tudo isso. Você sabe o que é você pesar? Você sabe o que é você pesar a sua horta? Eles pesavam a horta, iam lá e davam dízimo. Eles vendiam, iam lá e davam certinho. Aí Jesus disse, se a vossa justiça
não exceder a deles, de modo algum entrarei no reino dos céus. Eu vou ler de novo, Mateus 5, versículo 20. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. É por isso que nós que estamos na graça, não podemos nos justificar no ato do dízimo, porque o dízimo é apenas uma obrigação. É por isso que não temos que achar que estamos fazendo muito porque estamos dizimando. Não, isso é o começo. Isso é o começo. Porque na lei eu começava a exercer a minha justiça, dando ao órfão, à viúva, ao necessitado, dizimando até do endro, do cominho e da hortelã. Aí Jesus disse, eu estou debaixo, vocês estão debaixo da graça. Aí Jesus nos diz hoje, vocês estão debaixo da graça. Então se vocês não excederem a isso, de modo algum entrarei no reino dos céus. Mateus 5:20, repetindo, não sou eu que estou falando, mas a Bíblia, e não estou fora de contexto. Se vocês não fizerem além disso, vocês estão fazendo igual a eles que viviam na lei. Então não pense que vocês estão fazendo muito porque estão dizimando. Não pense que vocês estão fazendo muito porque estão tirando 10%. É apenas o começo. Tenham vergonha dos 10% e queiram honrar a Deus com um valor a mais. E aí é onde entra a sua oferta, que é a honra. Amém? A oferta é uma atitude de honrar a Deus. Eu dou sempre esse exemplo. Quando você vai à padaria para sua mãe, e a sua mãe pede algo, e você trouxer somente aquilo que ela pedir, ou quando você está viajando e a sua mãe pedir algo, e você trazer aquilo, sabe, traz para mim. Meu pai me pede 1 quilo de feijão, aí eu vou lá e compro 1 quilo de fava e levo para Santa Catarina 1 quilo de fava medido. Eu só estou obedecendo a ele. Mas quando eu levo 1 quilo de fava, uma carninha de bode que só tem aqui no Ceará, quando eu levo para ele um charque que só tem aqui, quando eu levo para ele um feijão verde, eu estou honrando, eu estou indo além daquilo que ele me pediu. Se você tem 2 funcionários, um só obedece você na sua empresa e o outro te obedece, aí, mas fica depois do horário sem você pedir, faz hora extra. Quando você tem que mandar embora por corte de verba, quem você vai mandar? Aquele que faz tudo que você pede ou aquele que faz além daquilo que você pede? Sabe o que a palavra nos diz? Que se fizermos tudo o que o Senhor nos pediu, ainda assim seremos considerados servos inúteis. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós queremos nos justificar por aquilo que fazemos só porque estamos obedecendo. Obedecer é obrigação. Faça igual Joquebede. Joquebede soltou o melhor que ela tinha, Moisés. Moisés foi parar na casa da filha de Faraó. E sabe o que aconteceu? A filha de Faraó mandou chamar Joquebede e pagou a Joquebede para cuidar de Moisés. Deus zomba dos seus inimigos. Joquebede soltou Moisés no rio e daqui a pouco ela estava recebendo para cuidar daquilo que era dela. Quer prosperar? Vá além do dízimo. Oferte. Amém? Eu quero orar pelo seu dízimo e pela sua oferta nessa manhã de domingo. Amém? Você que sempre nos procura para ofertar, para dizimar. Amém? Você que quer dizimar e ofertar da primeira vez, eu te convido, faça esse voto com o Senhor. Ore a Deus e diga o seguinte: Deus, se é verdade isso que o pastor está falando, coloque esse desejo no meu coração. Você que nunca fez, faça isso. Coloque esse desejo no meu coração, Senhor. Faça isso. Ore ao Espírito Santo de Deus. Amém? Deixa eu orar por você. Baixar um pouco o fundo musical ou o meu microfone. Senhor Deus, Pai amado, Deus de poder e glória, eu te agradeço por cada dizimista, por cada ofertante. Louvo o teu santo nome. Manifesta a tua glória, a tua graça. Transborda a semente de cada um. E eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, multiplica a sementeira mediante esse ato. Senhor, aquele que não tem condições neste momento, a tua palavra diz que quem olha para o vento nunca semeia. Então não é, ó Senhor Deus, pelas condições, mas é por aquilo, ó Senhor Deus, que cremos na tua palavra. Então, em nome de Jesus, ó Pai, coloca, ó Senhor Deus, ó Pai, dê condições ao teu filho e à tua filha, para que assim eles façam. Amém e amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 4. Amém? Acharam? 10, 4. Amém? Dá o feedback aí, D. 2 Coríntios 10, 4. Diz assim a palavra do Senhor:
Porque as armas de nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Glória a Deus! Esse é o tipo de mensagem, esse é o tipo de sermão, esse é a palavra, é o versículo, é o capítulo que, se eu não tivesse nada para pregar, eu podia fechar a Bíblia e ir embora. Tchau, vou embora. Fiquem aí só meditando neste capítulo e neste versículo. Vocês já seriam edificados. Amém? Dá para você dar uma glória a Deus? Quem ama a palavra sabe o que eu estou falando. Que esse tipo de mensagem, esse tipo de capítulo, esse tipo de versículo aqui é poderoso, amém? Que esse capítulo de Paulo, capítulo 10, principalmente no versículo 4 e 5, aonde nós lemos aqui, é algo que nós vamos aprender a respeito desse pensar conforme Deus quer que venhamos a pensar. Porque às vezes nós nascemos de novo, às vezes nós estamos salvos, sabe? Já entendemos o propósito de Deus na nossa vida, nosso espírito já foi regenerado, mas ainda não estamos tomando a posição no campo da batalha da mente, nos pensamentos de Deus ao nosso respeito, e logo dos nossos pensamentos a respeito dos pensamentos de Deus ao nosso respeito, nós não tomamos posse, não sabemos, negligenciamos e logo deixamos de viver. Porque tudo aquilo que eu negligencio é aquilo que eu deixo de viver. Tudo aquilo que é uma negligência é aquilo que eu não vivo. E eu preciso entender isso. Porque eu só posso usufruir daquilo que eu entendo. Eu só posso usufruir daquilo que eu consigo observar, entender e viver. Então, entenda uma coisa. Quando o apóstolo Paulo aqui, no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, ele diz: porque as armas de vossa milícia, ou seja, de nossa guerra, as armas de nossa guerra, de nossa milícia, a primeira coisa que você tem que entender é que você está em guerra. É muito simples. A primeira coisa que você tem que entender é que a vida é um campo de batalha que exige que você se levante como um general de guerra e não fique na maternidade espiritual dizendo: Jesus, coloca mamadeira na minha boca. Só um ser obtuso espiritualmente crê que estar dentro do corpo de Cristo, da eclesia, da igreja, é viver dentro de um hospital dioturnamente, curando-se das feridas que nunca saram. Por que tem pessoas que têm feridas que nunca saram? Porque não entenderam que quando elas forem saradas, ele tem que estar de pé, em prontidão, logo para a guerra. De modo que ele tem medo da guerra, ele tem pavor da guerra, ele tem trauma da guerra, ele foi bem sucedido na sua primeira batalha, mas vale para ele ficar na enfermaria, cuidando das suas feridas, lambendo-as, dizendo: tão bonitinhas minhas feridas, vou ficar aqui porque eu não quero guerrear novamente. A vida não é o parque de diversões, não é a Disneylândia que está abrindo de novo aí alguns. Não. É um campo de guerra. E cada um tem a sua guerra. Amém? A vida é um campo de guerra. Agora, interessante que saiba de, apesar, no entanto, porém, entretanto, quando você estiver na guerra, entenda que você não está desarmado. Olha o que ele diz. Porque as armas, apesar de você estar numa guerra, você está armado. Tem uma arma. Você não está frágil. As armas de nossa milícia. Você está numa guerra. Você é general, não é soldado raso. Você não vai desertar. Você não vai ficar dentro de casa. Ó céu, ó vida, ó azar. O que será de mim? Não. Você está em um campo de batalha. Mas você não está sozinho e tão pouco fragilizado, desarmado. Olha o que ele diz: porque as armas de nossa milícia. Você tem armas. Diga assim: eu tenho as armas que eu preciso para vencer essa guerra.
Eita! Agora você tem que tomar ciência disso, você só precisa saber disso. Coloca aí. Eu tenho as armas que eu preciso para vencer essa guerra. Bota isso aí, meu santo. Escreve isso aí. Eu tenho as armas que eu preciso para vencer essa guerra. Você tem as armas que você precisa para vencer essa guerra. Agora você tem que entender elas. Você tem que saber que você tem. E olha só. Preste bem. Não. Porque as armas de nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas. O problema é que nós não entendemos que temos essas armas. Não são armas frágeis, mas são armas poderosas. Meu Deus, olha só. Elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Você está entendendo isso? Você tem as armas que você precisa. Mas essas armas, além de não ser carnais, elas não são frágeis. Olha o que a Bíblia diz. Poderosas. Poderosas. Meu Deus, fala conosco nessa manhã. Que palavra linda. Irmãos, eu acordei hoje, era 5 da manhã. E aí eu falei, tá muito cedo, eu vou dormir de novo. Eu não sou nem galo, nem galinha para estar acordando nesse horário. Amém? Domingo, do dia da semana não, mas domingo dormi até mais tarde, né? Um pouquinho. Domingo não tem live às 5 da manhã, não tem. Aí eu falei assim, eu não vou. Eu tenho que me dar o direito de descansar um pouco. E aí eu dormi mais um pouco, 5h19. Eu falei, meu Deus, já é 6 horas da manhã. Me atrasei. Era 5h19 ainda. 5h19. Era o Espírito Santo me incomodando para trazer essa palavra para vocês. Escuta, deixa eu falar algo. O Espírito Santo está quebrando cadeias hoje. Deus está quebrando fortalezas hoje. Eu espero que você entenda essa mensagem. Irmãos, entenda. Porque não tem como. Sem despertador. Na semana não. 4h50, 5, 5h50, 5h15. Você bota o despertador. Mas no domingo, cansado. 5 da manhã em ponto. Eu tentei dormir de novo. Ele acordou de novo. E eu fui para a mesa preparar essa mensagem. E eu vim orar aqui no quintal. Aguando. E orando em línguas. E falando. Deus está quebrando fortalezas nessa manhã. Entenda isso. Em nome de Jesus. Porque as armas de nossas milícias não são carnais, mas são poderosas. Elas não são frágeis, elas são poderosas. Sabe qual é o problema? O problema não é aquilo que eu tenho, mas aquilo que eu acredito não ter. Eita, pegou você aí? O problema não é aquilo que eu tenho. O problema é aquilo que eu acredito não ter. E acreditando não ter, é como se eu não possuísse. Tenho, mas não possuo. Então o problema não é o que você tem na sua mente. O problema não é o que você... Na verdade, o problema não é o que você tem na sua vida. Sim, o problema é o que você tem na sua mente, muitas das vezes. Vou falar sobre isso. Mas o problema não é aquilo que você tem na sua vida. O problema é aquilo que você não tem a consciência que tem. Amém? É aquilo que você não tem a consciência que tem. Tanto no campo bom, quanto no campo mau. Quer ver uma coisa no campo ruim? Tem pessoas que tinham uma determinada doença e nunca souberam. Nunca. E aí vai fazer o exame e descobre que aquilo está ali. E o médico vai fazer o exame e diz, olha, a senhora deve estar com isso aí mais ou menos há uns 18 anos. Nunca sentiu nada. Eu não. Mas de repente, ela vai para casa pensando na enfermidade. Pensando na doença. Dá 35 dias. Estão fazendo a cerimônia fúnebre dela. E ela está descendo a sepultura. Como pode uma pessoa viver com algo 15, 16, 18 anos e aquilo não lhe faz mal algum? A partir do momento que ela descobre e começa a meditar naquilo, olha o perigo daquilo que você pensa, daquilo que você medita. Nós vamos falar sobre isso aqui. Meu Deus, dai-me, Senhor, Espírito Santo de Deus, me ajuda a ministrar a sua mensagem, porque tem muito código, tem muita chave para você hoje. Olha o perigo, e dá 35 dias ela desce à sepultura. Por quê?
problema não é o que você tem. É aquilo que você negligencia que tem, ou aquilo que você pensa que não tem. E aí quando você descobre, e às vezes quando a gente descobre algo bom, negligencia. Quando a gente descobre algo ruim, fica mordendo a isca, matutando em cima. E aí não entende depois porque não vence. Então, o problema não é aquilo que tenho, mas aquilo que eu acredito não ter. E aí eu falei, e pode ser usado também ao contrário. Amém? Quando eu usei o exemplo ruim. Amém? E por que acredito não ter? Vamos falar das coisas positivas de Deus. Por que eu não acredito não ter essas armas poderosas? Que não são armas frágeis, mas são poderosas em Deus para vencer fortalezas, para destruir fortalezas. Amém? São poderosas. Por que eu acredito não ter? Porque não conheço as Escrituras. Se eu não tenho intimidade com as Escrituras, se eu não tenho intimidade com aquilo que Deus colocou na palavra dele, eu não vou saber, porque está tudo aqui. Eu não sei qual é o seu problema, eu sei que a Bíblia tem a solução para ele. Eu não sei quão grande é, o quão poderoso você acha a força do seu problema. Eu sei que a Bíblia tem o poder para resolvê-lo. Eu sei que nela, na Escritura, tem uma saída para o seu problema. Eu sei que na palavra de Deus tem consolo, tem conforto para o seu problema. Você está entendendo o que eu estou falando? Pega essa, porque eu não me relaciono através das Escrituras, eu acabo negligenciando tudo aquilo que a palavra de Deus tem para mim, de modo que eu vou vivendo uma vida a me esconder, a correr dos problemas, a correr do maligno e não a enfrentar os problemas e não a resolver os problemas. E existem dois tipos de pessoas nessa terra: os que criam problemas e os que resolvem problemas. Os que criam problemas vão acabar sendo escarfundeados nos seus próprios problemas. Os que resolvem problemas serão promovidos. Dá um glória a Deus aí. Amém? Dá um glória a Deus aí. A opção é sua: resolver problemas ou criar problemas. Os que criam problemas vão acabar. Agora os que resolvem problemas serão promovidos. Dois tipos de pessoas: os que criam e os que promovem. A opção é sua. Você quer criar problema ou você quer resolver problemas? Porque eu sei que aqueles que resolvem problemas são promovidos aonde eles chegam. Entende isso? Aleluias! Meu Deus! Aleluias! Então, primeiro ponto, nós vimos que estamos em guerra. A vida é uma guerra. Amém? E que nós não estamos desarmados. Você tem armas. Segunda coisa é que as armas não são frágeis, elas são poderosas. E o problema não é aquilo que tem, mas sim aquilo que não acredito ter. Por quê? Porque eu não conheço as Escrituras. Outro porquê? Porque medito nos pensamentos guiados pelas circunstâncias, e mais neles do que dos pensamentos guiados pelo Espírito Santo. Meu Deus, isso é poderoso. Isso é poderoso. O primeiro porquê é porque eu não conheço a Escritura. E eu já falei sobre isso. O segundo porquê é porque eu medito mais nos pensamentos que são guiados pelas circunstâncias adversas que eu estou olhando, do que nos pensamentos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Você tem fragilidade em pensar naquilo que Deus está pensando, aí você fica meditando nos pensamentos de Satanás. Satanás ama isso. Ele ama colocar pensamentos suicidas. Ele ama colocar pensamento de desgraça: onde eu vou morar, acabou, agora não vai dar mais certo, acabou-se tudo, virou na bola de fogo. Ele ama, e aí, quando o problema vem, e às vezes o inimigo não está nem mentindo. Às vezes ele está dizendo: eu quero ver agora, acabou. Mas aí Deus diz o seguinte: ei, o espírito de toda a criatividade mora dentro de você. Você tem o Espírito Santo. Então, ainda que esse problema aconteça, que o inimigo está falando, sabe? Ainda que aconteça, o espírito de toda a criatividade e de toda a criação mora dentro de você, para que você venha achar saídas e resolver esses problemas. De modo que você não pode ter medo dos problemas. Você tem que ter medo de acreditar nos argumentos de Satanás. Não é medo dele, é medo de acreditar nos argumentos dele. Pode ter medo, aí tenha medo. Tenha muito medo.
quando você acreditar nos argumentos de Satanás. Repetindo, você não tem que ter medo dele, mas é de você acreditar. Tema a você mesmo, porque você é o seu pior inimigo. Porque se você pode em Deus, Ele diz que você pode, e você não serve a um Deus que é suficiente e bastante, mas Ele é mais do que o suficiente, Ele é mais que o bastante, Ele é transbordante, e Ele colocou o Espírito dEle em você. Entenda, amados, entenda, Jesus disse, o Espírito está sobre mim. Olha, Ele veio sobre Jesus. Há uma diferença de estar em e estar sob, de modo que quando Jesus vai ao Pai, Ele diz, e Ele está com vocês, e estava com. Há uma diferença de com, na palavra, de sob, agora estará dentro de vós, estará em vós. Amados, há um privilégio em você, que nenhum apóstolo quando andava com Jesus tinha. Há um privilégio em você que nenhum apóstolo quando andava com Jesus tinha, que só recebeu depois que Jesus Cristo subiu, assunto aos céus. Você pode entender isso? Que privilégio é esse? O Espírito Santo de Deus. Ele foi quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo de Deus que engravidou a Maria. O Espírito Santo de Deus que Jesus disse, olha, é por Ele, é porque Ele está sobre mim, é que eu faço estes milagres e expulso os demônios. O Espírito Santo de Deus, que é o Espírito que pairava sobre a face do abismo quando a terra ainda era vazia e sem forma. Esse mesmo Espírito Santo de Deus habita dentro de vós. Se eu tivesse aí desse lado, eu estava correndo no meio da casa, mostrando para todo mundo, dando glória a Deus, igual um louco. Igual Jeú. O Atalaia diz, eu acho que aquele homem lá é Jeú, filho de Ninse. Eu não estou conseguindo enxergar de longe. Mas como é que você sabe que é ele? É pelo jeito de cavalgar. Ele cavalga como louco. Ele cavalga como louco. O inimigo não respeita a sua intelectualidade. O inimigo não respeita a sua educação. O inimigo não respeita a sua cara de religioso. O inimigo não respeita quantas vezes você vai à igreja. O inimigo não respeita qual ministério você tem na igreja, se você é músico, se você é pastor, se você é presbítero. O inimigo não respeita nada disso. Só tem uma coisa, que ele se submete à autoridade do nome de Jesus. Porque eu vos darei autoridade, disse Jesus Cristo, e pisarão em serpentes e escorpião, e expulsarão demônios, e mal nenhum fará. Meu Deus! Uau! Meu Jesus Cristo! Eu espero que você esteja sentindo na sua casa o que eu estou sentindo aqui. Meu Deus do céu, aleluias, aleluias. Outro porquê, senão não avanço aqui e a gente fica aqui a manhã inteira. Meu Deus do céu. Então para de meditar nos pensamentos guiados por Satanás e comece a ser guiado pelos pensamentos que o Espírito tem a respeito de vós. Eu bem sei os pensamentos de Deus a seu respeito. Pensamentos que não são de guerra, nem de miserabilidade. São pensamentos de paz, são pensamentos de alegria, são pensamentos de bênção para vos fazer prosperar e dar o fim que vós desejais. Jeremias 29, versículo 11. Amém? Por quê? Por que eu não acredito? Porque eu não acredito em Deus como sei que se deve acreditar. Como é que você deve acreditar em Deus? Por que eu não acredito? Outro subtópico aqui do ponto 2, amém? Por que eu acredito não ter essas armas que são poderosas para destruir fortalezas, amém? Então outro tópico, por que eu não acredito? Porque eu não acredito em Deus como se deve acreditar. Apesar de estar em todas as programações de igreja, apesar de assistir todas as lives, eu ainda não. Como que eu devo acreditar? Como criança. Como criança? Como criança. Fala para a criança que você vai dar uma bicicleta para ela no final do ano, que você vai dar um PlayStation 4 para ela no final do ano. Fala. Criança 8 anos de idade, 9 anos de idade, 7 anos de idade. Ô pai, eu quero aquele patinete. Aí o pai diz assim, eita, eu vou te dar o patinete. Irmão,
No meio da jornada pode faltar dinheiro, você pode ter outra empreitada, você pode mudar de emprego, você pode mudar de cidade, você pode falar que as coisas estão difíceis. O seu filho, a sua filha já falou para todo mundo no colégio, ela já espalhou para a rua inteira que no Natal ela vai ganhar um patinete. E não adianta você falar que você está sem dinheiro. Na mente dela já aconteceu, o patinete está chegando, ela já nem dorme mais direito. No dia de Natal, ela já acorda procurando presente. Cadê? Você diz, calma que eu vou lá buscar na loja hoje. E diz, não, tem que estar aqui, tem que estar aqui. Ela crê, ela acredita, ela vivencia. É por isso que Jesus diz, dos tais é o reino dos céus, deixe vir a mim os pequeninos, porque os pequeninos acreditam em Cristo como deve se acreditar. Falou, acreditou. Eu falava para o meu filho quando era pequeno, a gente de moto, o sinal abria, eu falava, vai abrir esse sinal agora. Eu fazia assim, ó, pé, e o sinal abria. Eu sabia a contagem, eu sabia aonde o sinal ia abrir. E ele falava, uau pai, como é que você faz isso? Eu falava, eu sou lanterna verde. O senhor lanterna verde? Sou lanterna verde. Eu só sei fazer o sinal abrir, fechar eu não consigo. E ele parava no sinal, vai pai, abre. Eu tô com fome, eu quero ir para casa. Porque ele saía de manhã, e aí eu saía no intervalo do serviço, pegava ele da creche e levava. E eu, e o sinal abria, eu sabia. E quando dava um tempo, eu falava assim, meu filho, eu vou fazer, quer ver? Ó, preste bem atenção, ganhando tempo. Olha só, peraí, deixa eu limpar o anel. Aí eu fazia assim, e quando eu olhava, eu falei, e agora? Aí eu falava, 3, 2, 1, abra! Aí o sinal abria na hora. E ele, uau, meu pai é uma lanterna verde. O meu pai, quando era pequenininho, ele fazia um negócio de morder a orelha. Era um truque, eu não sei como ele fazia aquilo. Era um truque, ele fazia assim, e enrolava aqui a bochecha e tal. E ele chegava do serviço, eu falava assim, pai, morde a orelha! Aí ele, irmãos, eu cheguei em Brasília, eu mudei, eu já tinha 14 anos de idade. Eu falava assim, o meu pai faz uma coisa que o pai de ninguém aqui faz. Aí o que é? O meu pai morde a orelha. Eu disse, cara, tá maluco? Eu já tinha 14 anos, eu falei, morde. O meu pai, eu já estava com 14 anos, ele já tinha parado de fazer isso, mas eu lembrava. Porque quando era pequenininho, bem pequenininho, morava no Rio de Janeiro ainda, 6, 7, 8 anos. Ele falava isso, eu acreditava. Agora entenda, você tem acreditado nas promessas de Deus? Você tem acreditado naquilo que Deus falou para você? Então o problema não é Deus, o problema é com você. O problema não é Deus, o problema é com você. O problema é comigo. Vocês estão me ouvindo através do microfone, que me dá uma certa liberdade para que eu venha andar, ok? Mas eu preciso de um microfone de lapela com condensador para fazer podcast em estúdio. Nós já fizemos o primeiro, quarta, foi legal, mas não ficou ótimo. Eu quero que fique melhor. E aí quando eu fui comprar na internet, o valor do frete passava o valor do produto e ainda mais R$25, além do valor do produto. Ou seja, quase dobrou. E eu falei, Deus, como é que eu vou fazer? Tudo que vem para cá para o Ceará é caro o frete. Não pode, em Fortaleza não tem. E não consegui achar em São Paulo. Sabe o que aconteceu? Mediante todo o investimento que nós fizemos para que esse estúdio fosse formado aqui, esse momento, essas lâmpadas, tem outra ainda, tem iluminação artificial, tudo. Foi investimento. Mas Deus já está trazendo o retorno, são vidas sendo salvas. Sabe o que aconteceu? Um pastor me ligou e disse, pastor, eu estou gostando dos recursos, parabéns. Eu queria conversar com você depois. E aí eu falei, aí na conversa, sabe o que eu falei? Pai, eu estou precisando até de um outro microfone, você gostou? Agora vai ficar melhor com isso, com aquilo e tal. Mas hoje eu não consegui comprar. Aí ele, pois me mande a foto do microfone que você quer. Me mande, porque eu vou comprar, vou despachar. E é seu de presente, você não precisa me pagar nada. Nem o valor do microfone e nem o valor do frete. Entenda, quando Deus te dá o propósito, Deus dá o recurso. Quando Deus dá o propósito, Deus dá o recurso. Se o teu recurso acompanhar o propósito, o propósito é teu e não é de Deus. Agora, quando o propósito é de Deus, o recurso acompanha. Então acredite.
Dentro desses tópicos aqui, talvez esse seja o mais forte. Dentro do, eu não conheço ainda as Escrituras, porque eu medito nos pensamentos guiados pelas circunstâncias, não pelo Espírito Santo. E esse terceiro aqui, onde diz, porque eu não acredito como se deve acreditar, apesar de estar sempre na igreja, em todas as reuniões, talvez esse seja o mais importante. Do tópico 2. Acredite como se deve acreditar, amém? Oh, aleluias! Você que está entrando agora, volta e escuta essa mensagem todinha, amém? Porque ela vai ficar só até o meio-dia aí, 1h da tarde, depois ela vai sair, amém? Então quem cultuou, cultuou. Quem está aqui cultuando conosco, está aprendendo e está sendo edificado, amém? Glória a Deus, aleluias! Por isso que é importante você compartilhar. Eu vou dar uma colher de chá, talvez eu coloque no YouTube, colocando no YouTube, aí eu boto nos grupos da igreja e você compartilha, amém? Porque a imagem do Instagram, ela não fica boa no YouTube, tá bem? Mas quem sabe aí futuramente, em nome de Jesus, eu creio em uma câmera deitada para a gente colocar no YouTube direto, hein? Amém. Vamos lá. Terceira coisa, sobre as armas de nossas milícias. E vou voltar a ler aqui. Porque as armas de nossas milícias, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo argumento, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Bom, entenda o seguinte, que as suas armas, como nós falamos, elas não são frágeis, elas são poderosas. Você não está desarmado. Primeiro, você não está desarmado. Segundo, as armas não são frágeis, elas são poderosas. E terceiro, aqui, as suas armas obedecem um propósito. As suas armas obedecem um propósito. A Bíblia responde à própria Bíblia. Isso é uma regra, amém? Da hermenêutica, a Bíblia responde à própria Bíblia. Então entenda. Porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas. Para quê? Para que eu possa destruir fortalezas. Quais são as fortalezas que têm se levantado na sua mente? Quais são as fortalezas que têm se levantado na sua vida? Agora que você está aprendendo que você tem essas armas, elas são poderosas para destruir essas fortalezas, tá? São poderosas para quê? Para botar. O que adianta uma bazuca pendurada na parede? É arma de colecionador. É bonito, é caro, mas não funciona. Está entendendo isso? Tem o seu valor, mas não tem aplicabilidade. Você vai usar essa bazuca para quê? Para nada, é só para os outros verem. Hã? Não é assim? As armas de nossas milícias, elas são poderosas para destruir fortalezas. É para destruir. Você tem essas armas. Use-as. Use-as. Suas armas obedecem um propósito. São fortalezas mentais. Amém? Essas fortalezas mentais, elas se levantam na nossa vida. Sabe de que maneira que essas fortalezas se levantam? Através da cultura, através da música, através da arte, através do cenário financeiro mundial, através do cenário comercial. Então, o que acontece? Isso tudo gera fortalezas em nós. Como assim, pastor? Todo o cenário, a música que você escuta, aí você fica matutando, gera uma fortaleza. A arte que você admira, aquilo gera uma fortaleza. Hoje eu não sei se existe mais artes, porque hoje andar nu, pintar o seu corpo nu nas universidades é arte. Enfiar objetos em lugares aonde não se deve enfiar é arte. Botar uma pessoa deitada e as crianças nua, e as crianças para acariciar o órgão genital das pessoas, é arte. Eu não sei que tanta arte de vagabundagem estão inventando hoje e dizendo que é arte. Uma pessoa cospe no quadro, o outro vai lá, me perdoe a palavra, escarra no quadro, o outro vai lá, cospe de novo, e o outro parece que urinou naquele negócio ali, e estou dizendo que é arte, porque um aluno de tal semestre da faculdade de artes, e disse que aquilo é arte. É por isso que os seres humanos de hoje estão se tornando tão obtusos. É por isso que muitos dos adolescentes só sabem adquirir conhecimento e informação, mas não têm sabedoria. É por isso que essa geração está se perdendo.
escutando aquele que é melhor evitar do que evitar. É por isso. Por quê? Porque quando você tem uma personalidade que só sabe botar os glúteos para cima, rebolar, e ainda tem a ousadia epifânica de dizer que quer se candidatar a um dos maiores cargos do Brasil, que é presidente da República, você vê para que buraco nós estamos indo. Dá para você entender? Às vezes é preciso pegar pesado para sacudir. Jesus às vezes fazia isso. Ó tardos e nécios, loucos de coração e tardios em entendimento. Irmão, pega essa palavra de Deus para você. Pega essa palavra de Deus para você. Deus nos chamou para restaurar a cultura. Deus nos chamou para restaurar o entendimento. Deus nos chamou para restaurar a música. Eu creio que os melhores músicos voltarão a ser os da igreja. Amém? Aqueles que têm dom e servirão a Deus. Olha, pelo amor de Deus, olha o que Davi diz: bendito seja o Senhor que adestra minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a batalha. O salmista tocava flauta, o salmista tocava harpa, ele era exímio dedilhador. Quem é que guerreia com os dedos? Quando ele tocava sua harpa, quando ele tangia sua lira, meu irmão, os demônios saíam, iam embora. Como assim, pastor? Ele não ia expulsar os demônios em nome de Jesus. Então, só você ver no livro de 2 Samuel, 1 Samuel, não recordo agora, quando Saul chamava a Davi para tocar, e assim o espírito mau se afastava de Saul, somente com a música que Davi tocava. Eu creio na restauração dessas coisas. Eu creio na restauração da arte, que terá pessoas ungidas, com peças ungidas. Irmãos, meu Deus, Mel Gibson tirou 30 milhões do seu bolso para fazer um filme. Que foi sucesso de bilheteria no mundo. O ator Jim Caviezel nunca mais fez um papel de extrema relevância. As pessoas disseram: se você fizer Jesus Cristo, você sofrerá retaliação. Nós nunca mais vamos chamar você para fazer um papel de extrema relevância. Sabe o que ele fez? Ele assumiu. E hoje ele proclama a sua fé em Cristo Jesus. Entenda, Deus nos chamou para a restauração de todas essas coisas, para tirar todo esse lixo que está na sociedade, que chamam de música, que chamam de cultura pop, cultura pós-moderna, que chamam de cultura da geração Y, que chamam de cultura pós alguma coisa, e que está virando cultura pós-bíblica. Porque pior do que ser um povo que não tem a palavra, é um povo que apostata da palavra. Pior do que não receber a palavra é receber e depois jogar fora, é ser pós-bíblico. É o que acontece na Europa hoje. Eita, que Deus pegou. E Deus nos chamou para manifestar o reino dele, Basileia, dessas coisas. É por isso que eu disse no começo: Deus quer que você toque o terror na terra. Dominai o homem, toda a terra, multiplicai. É o propósito. Então suas armas obedecem o propósito. Se suas armas obedecem o propósito, que é a destruição destas fortalezas, que são pensamentos, olha aí, olha, altivez de espírito, e para levar cativo em Cristo, é porque você vai vencer. Quanto tempo eu ainda tenho? Deixa eu ver aqui. Amém. Meu Deus, pouco tempo. Aleluias. Então, quando eu fico pensando, Provérbio 18, do versículo 20, vamos lá, Provérbio 18, 20. Depois a gente entra de novo se cair. Amém? Oh Deus, me ajuda. Por isso que eu pedi ajuda a Deus, que eu sabia. 18, 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Quando você olha, o que nós estamos falando? Estamos no tópico 3. Se suas armas obedecem um propósito, amém? Esses propósitos são quantos? São quais? São derrubar, são esmiuçar, são quebrar todas as fortalezas mentais que são introduzidas na nossa mente. E essas fortalezas mentais são introduzidas na nossa mente, como eu falei, pela cultura, pela música, pela arte. Amém? E aí eu vim aqui para Provérbios, capítulo 18, versículo 20, quando ele diz que do fruto da nossa boca, cada um se farta. Mas diz o seguinte: farta o seu ventre, mas do renovo dos seus lábios. Ei,
Para dessa ladainha, para de ficar sempre com a mesma conversa, para de ficar falando sempre, eu não consigo, eu não posso, aí eu não sei, a mesma conversa de sempre. Toma uma atitude, muda, se levanta e cumpre o teu propósito em Deus, porque Deus te criou para isso. Não perca tempo. Meu Deus. Não perca tempo. Oh, aleluias. Provérbios 18, 17 diz assim: o que pleiteia por algo, a princípio parece justo. Porém, não é Provérbios 18, 7 diz assim: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. O que é que você tem falado? A boca do tolo é a sua própria destruição. Eu vou entrar novamente. Falta 1 minuto, está batendo ali, ó. Você vai entrar comigo porque ainda tem o último tópico e você precisa ouvir isso. Se você não ouvir, na boda de Caná da Galileia, o vinho melhor ficou para o final. Então você precisa ouvir a respeito de que a mente leva você aonde muitas das vezes você não deve estar. O corpo vai aonde a mente alcançou primeiro. Você vai atrás aonde a sua mente te levou. É o 4, mas eu quero terminar o 3 para ir para o último, para o 4. Eu vou sair e vou entrar de novo. E você vai ficar aí, ou vai compartilhando, chama mais pessoas, amém? Porque eu vou sair e vou entrar de novo. Aleluias! Estão ouvindo com clareza? Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Amém. Aleluias. Vamos lá. Provérbios 18, 7. A palavra do Senhor diz, 18, 7. Quando a gente acabou de ler. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a alma. A nossa alma, muitas das vezes, está enlaçada por aquilo que estamos falando. O salmista, não, foi Salomão que disse, enredaste a tua vida com as palavras que saem da tua boca. Então aquilo que você decreta, aquilo que você proclama tem um poder fantástico no mundo espiritual. Quem participou do devocional essa semana, entende o que eu estou falando. Por quê? Porque muitos teólogos dizem o seguinte: não, você está falando uma heresia, porque é a palavra de Deus que funciona, não é a sua. E aquela mulher cirofenícia de origem grega no livro de Marcos, capítulo 7, do versículo 20, 22, 23, 24, 25, em diante, hein? Que Jesus disse para ela: mulher, por essa palavra, tua filha foi curada. Como é? Jesus está falando para ela. Jesus não disse, vai, eu estou... Não, Jesus disse, por essa palavra. Que palavra? Não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas os cachorrinhos também comem da mesa que cai, da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Jesus disse, mulher, por essa palavra, pode ir, tua filha já está curada. Então o que você fala? E você fala só porque você fica pensando. Porque se você não ficar pensando, você não fala. Você fica meditando. Lembra quem pegou a primeira parte todinha? Por isso. Cuidado com o que você fala, com o que você decreta. Eu não estou falando um comentário. Aquilo que você sistematiza, medita naquilo. O comentário não vai te fazer mal. Não vai te fazer mal. Porque tem gente que você não pode comentar nada. Está repreendido em nome de Jesus. Não. O problema não é o que o outro fala. O outro não tem poder de lançar maldição na tua vida. Ninguém tem o poder de lançar maldição na tua vida. Você está em Cristo Jesus, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Agora, se você aceita aquela palavra, medita naquela palavra e vive aquela palavra, a culpa não é do outro, a culpa é em você. Está em você, que aceitou e está meditando naquilo que não podia meditar. De modo que vai começar a viver naquilo que você está pensando. E vai começar a falar e decretar aquilo que você está pensando. E aí você começa a viver. Nós vamos falar sobre isso aqui no último, de maneira mais sistemática. Amém? Então, finalizando o 3 para ir para o último, eu tenho que entender que
isso aqui que a Bíblia está nos dizendo é a mentalidade de servo. Muitos têm mentalidade de servo. Provérbios 19:10, vamos lá, 19:10. O tolo não é certo, ao tolo não é certo gozar de deleites, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. Você vê as armas que você tem e você não usa, aí você diz, por que eu não domino, por que as coisas não acontecem, por que não liberta, por que não sei. Peraí, você está vivendo como tolo? Você tem as armas e não goza delas. Você não conhece as escrituras, a Bíblia é uma arma poderosa, e você não usa a Bíblia, e acaba não conhecendo. E a Bíblia diz que isso é tolice. Aí a Bíblia nos fala que ao tolo não é certo. Olha o que ela diz. Ao tolo não é certo. Olha, aprenda uma coisa. Deus é bom, mas Ele é justo. Olha isso. Irmãos, isso é uma mentoria fora de série. Você que está chegando agora, que não pegou a primeira parte, pega. Até meio-dia. E depois pega essa segunda. Ao tolo, olha o que ela diz. Ao tolo não é certo gozar de deleites. Ah, Deus, por quê? Porque você está sendo tolo. Eu sou justo. Eu não posso fazer você gozar de deleites. Porque senão eu vou estar vilipendiando da minha justiça. Eu vou estar roubando a mim mesmo. Ao tolo não é certo gozar de deleites, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. Preste atenção, você é filho. Jesus Cristo te salvou. Você é herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus. Mas você está vivendo uma vida de escravo, de servo. Sabe aqueles religiosos? Eu sou servo, ele é servo, ela é servo. Eu sou servo, ele é servo, ela é servo. Ou fulano é servo, não sei o quê. Ai. Você é filho e amigo de Deus. Jesus disse, não vos chamo mais servo, mas amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo tudo é revelado. Eita, hein? A religião, os tertúlios pegam, eles não aguentam ouvir isso, não. Não, o pastor está pregando heresia. Ele disse que não é a palavra de Deus, é a palavra dele. Ah, então joga Marcos, capítulo 7, fora da Bíblia. Então muda. Pode procurar no grego, no aramaico, no hebraico. Pode procurar onde você quiser. Jesus Cristo diz para aquela mulher, por essa palavra. Que palavra da mulher? O pronome demonstrativo daquela mulher, ele é o mesmo em todos os idiomas. Jesus diz, por essa palavra. Só que aí nós não queremos. Queremos a vida de servo. Queremos a vida daquele que vive escravizado. E sabe o que nos escraviza? É justamente os nossos pensamentos. Aí o que diz? Você quer viver essa vida? Então, não é certo. Ele ainda diz que é menos do que o tolo. Ele ainda diz, quanto menos ao servo. Olha só. Ele diz, tolo, não é lícito você gozar de deleites. Quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. Você vê pessoa que entra na igreja 2 dias, 10 dias, 5 dias, 1 mês, adquiriu a mentalidade, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendeu que precisava transformar a mente, que não era só nascer de novo aceitando a Jesus, porque a gente pensa que aceitou Jesus e acabou tudo. É um negócio que está entranhado, por isso que eu bato sempre. Eu vou tirar isso da sua cabeça. Em nome de Jesus, você não vai aguentar ficar comigo, você não vai aguentar congregar junto com ele, se você ficar com essa mentalidade. Ou você vai pirar, você vai correr. Gente, religioso, Jesus nunca bateu no pecador, mas no religioso ele batia. E a gente pensa que aceitou Jesus, agora está tudo resolvido. Não! É aqui, ó. Está tudo resolvido, para onde você vai depois, você está salvo. Mas enquanto você não morrer, você tem uma vida aqui na terra que precisa ser vivida com excelência. E olha o que ele diz, aos nobres, quanto menos ao servo não é justo, não vai dominar sobre os nobres. Por quê? Porque a mentalidade é de servo. Mas pastor, aqui está na lei. Aqui, aí o religioso sempre encontra uma justificativa para continuar vivendo a sua vida fracassada. Ele sempre encontra uma justificativa para respaldar a sua vontade. Não, mas eu me tranco, eu oro todo dia não acontece. Deus, é a sua
mentalidade. Daniel jejuou quantos dias? Orou quantos dias? 21. 21. Disse para ele: desde o primeiro dia você foi ouvido. E no primeiro dia eu vim. Olha o que o anjo disse: no primeiro dia eu vim. Só que o príncipe da Pérsia se levantou e me prendeu. E aí o arcanjo Miguel veio e me libertou. No primeiro dia ele foi ouvido. Não adianta você fazer 30 dias de jejum. Não adianta você orar 500 horas por dia se a sua mentalidade não mudar. Você está entendendo isso? Não adianta. É aqui que você precisa mudar. Por isso que é transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por isso que diz que as armas de nossas milícias não são carnais, mas são poderosas para destruir fortaleza, levando cativo todo pensamento. Está na Bíblia. Todo pensamento, em toda altivez de espírito, em Cristo Jesus. Oh, aleluias! Entenda. Mas é porque aqui está na lei. Então vai lá para o livro de Gálatas, aonde o apóstolo Paulo nos diz o quê? Que se o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. O livro de Gálatas é o livro que fala mais de graça. Não existe um livro que fale tanto de graça e liberdade como Gálatas. Gálatas é o livro da graça, da liberdade, porque os da Galácia ainda estavam querendo voltar para a lei, ainda estavam titubeando em dois espíritos, em dois pensamentos, em dois comportamentos. E ele diz: ó Gálatas nécios, vocês não entenderam ainda que para a verdadeira liberdade Cristo vos libertou. Vocês são herdeiros, estão com mente de servo, de menino, de escravo, e precisam de um aio. A lei é um aio. Vocês vivem debaixo da graça, a lei é um aio. Então, ele diz, olha, aio é babá, tá? É um empregado que te guia, que guiava os filhos dos senhores, levava para fazer as suas atividades odiernas. Amém? Daquele tempo, as suas atividades cotidianas daquele tempo. Ele diz: se o herdeiro for menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Meu Deus, meu Deus. Você, último, encerrando, que vocês já estão com a paciência cheia de mim hoje, né? 2 lives quase completas, amém? Deus, entenda que não é pelo seu comportamento. Deus não vai te amar mais hoje, mais amanhã do que Ele te ama hoje. Deus não vai te amar mais daqui a 10 anos do que Ele te ama hoje. Ele te ama. Então a questão não é o amor de Deus, é o seu pensamento. A questão não é porque não acontece, porque Deus não me ama mais, ou ama menos, ou ama mais fulano de tal, ou ama menos fulano de tal. É porque você não entendeu, e Ele é justo, Ele precisa liberar conforme o seu entendimento. É só por isso, não é questão de amor. Deus vai te amar daqui a 10 anos, porque Deus te amou quando você ainda era pecador. Quando você ainda era pecador, o amor dele foi derramado ao seu coração. Então não é pelo seu comportamento hoje que você tem o Espírito dele em você que ele vai deixar de te amar. O problema não é amor, o problema as coisas não acontecem por causa do pensamento. Porque quando você nem sabia quem era Deus e nem entendia as Escrituras, ele já te amava. Então tira isso da sua cabeça. Porque fulano acontece, fulano faz, fulano libera, fulano exerce. E não se compare. Veja você o que você está pensando, quem você é em Deus. Amém? Meu Deus, isso é poderoso demais. E último, indo para o último. Amém? Por que as minhas armas, elas não estão destruindo as fortalezas? Amém? Quarto e último, e aqui é tópico, meu Deus do céu. Aleluia. Porque eu vou atrás dos meus pensamentos. E aí é o que eu estava falando antes de encerrar a primeira live. Você vai atrás da sua mente. Você só vai aonde a sua mente chegou primeiro. Dizem que nas corridas de Kentucky, os cavalos que conseguiam terminar a corrida, eles corriam as primeiras voltas com as habilidades. Eles corriam a primeira volta com a força. Mas eles terminavam com o coração.
Certa vez um equilibrista, não conseguindo se equilibrar na corda bamba, e ele botava a vara para um lado, a vara para o outro, e não conseguia de nenhum, e o seu mentor disse: sabe por que você não consegue chegar do outro lado? E ele disse: não. E o seu mentor falou: é porque o seu coração não está lá. Tire o coração, arranque do seu peito, jogue do outro lado e vá buscar. Você só chega aonde a sua mente chegou primeiro. Quando eu digo mente e coração, porque são coisas da alma realmente, e é respectivo à vontade, ao querer e à emoção. Então, aquilo que é respectivo, o mundo das emoções, o mundo da vontade, amém? O mundo das observâncias daquilo que eu quero, daquilo que eu nego, corresponde a essa relação. De modo que o seu coração tem tantos neurotransmissores que enviam informações para o seu cérebro, além do seu cérebro enviar para o coração. Se você não sabe, conversa depois com um cardiologista a respeito disso. Diga: olha, o pastor da minha igreja falou que no meu coração há neurônios. O seu coração tem neurônios, neurotransmissor. E não é a mente que manda para ele, é dele que vai para a mente. Entenda, são 3 órgãos que tem, são 3 partes do nosso corpo que tem neurônio. O nosso intestino, que tem capacidade de sinapse neural independente do cérebro, o nosso intestino, o coração e o próprio cérebro. Por isso que a palavra não subiu ao coração do homem, porque sobe ao coração e vai para a mente. Entende? Cardiologia já estava na palavra. A palavra, quando eu falei na primeira live que eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que a Bíblia tem solução para ele, é porque tem, porque a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Amanhã levanta o anticristo que vai trazer paz. Eu sei. Como é que você sabe? A Bíblia já disse. Vai tá vindo uma guerra aí. A Bíblia diz que nós teremos guerra, rumores de guerra, que nos últimos dias os homens se tornariam apóstatas, enfadonhos. A Bíblia diz sobre tudo isso. Tem o pai matando filhos. A Bíblia diz que nos últimos tempos os inimigos da sua casa seriam da própria casa. Está tudo na Bíblia. A Bíblia é mais atual do que o livro, do que o jornal de amanhã. Então, por que eu não entendo essas armas? Porque eu vou atrás dos meus pensamentos. E olha só, aquilo que eu ouço, por que eu vou atrás dos meus pensamentos? Porque o meu corpo vai. O meu corpo indo vira uma ação, um comportamento e um hábito. E como é que chegou até um hábito? Porque eu vi e ouvi aquilo que me fez mal, ou que foi projetado para me fazer mal, foi arquitetado no inferno para me fazer mal. Então eu começo a ver e ouvir aquilo. Eu vi e ouvi, uma vez só. Lembra na primeira live que eu falei que o problema não é aquilo que falam para você, mas sim o problema é você que acredita, que não tem maldição, que você é lavado e remido com o sangue de Cristo. Então para de acreditar em palavra maldita dos outros, entendeu? Vai bater em você, você tem um para apagar os dados inflamados do maligno. Bate e vai embora. Meu Deus. Aí o que acontece? Você ouviu e viu, aí começa a meditar. Medita. Meditando, aquilo que virou um sistema de crença na sua vida, virou uma verdade. Era uma mentira, mas virou verdade para você. E aí o que é que você faz? Você começa a agir. E agindo, 1, 2, 3, você adquiriu um comportamento. E adquirindo esse comportamento, você adquiriu um hábito. O que você tem pensado? Pense naquilo que você tem pensado. Meditar é pensar no que eu estou pensando. Isso é meditar. Pensar no que eu estou pensando. Pense nisso. Pense nisso. Quando você obedece a Cristo, você destrói esses pensamentos. E voltando lá, terminando aqui, 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, diz: destruindo argumentos, olha, pensamentos, fala, palavras que vêm, argumentos contrários a você da boca do maligno. Preste atenção. E destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Olha o que ele diz. Sabe quando,
quando as coisas começam a acontecer, quando você começa a obedecer a Cristo. E aí você leva cativo, você destrona esses poderes, estas hostes da malignidade, dos príncipes da maldade, das potestades do ar que habitam na região celeste. Obedecendo a Cristo, destrói os argumentos do mal, destrói o poder das trevas, e assim começa a viver a vida que Deus tem para você. Você pode ficar na igreja 10 anos, você pode ficar na igreja a vida inteira, orar muito, jejuar muito. Se você não tiver uma mudança de mente, se você não entender que a sua mente é um campo de batalha, você não vai conseguir ganhar a guerra. Batalha é batalha, guerra é guerra. Batalha é batalha, guerra é guerra. Vença a batalha da mente e ganhe a guerra que Deus tem para você lá fora. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu vou juntar essas duas lives. Infelizmente, eu ia baixar do Facebook. O Facebook boicotou, não entrou de jeito nenhum aqui. Não entrou, deu pau. Então, o pessoal que ia assistir pelo Facebook não assistiu. Mas eu vou baixar aqui e vou colocar no Facebook da igreja essa live. Vou emendar as duas, editar e vou colocar. Amém? Porque ela vai sair daqui do Instagram. Mais tarde eu vou tirar e vai para o Facebook da igreja e talvez para o YouTube, se der certo. Amém? A gente projeta, a gente faz, mas ninguém espera às vezes esses problemas que são eletrônicos, né? Às vezes a internet cai, acontece, e aí a gente vai melhorando, vai na medida do possível fazendo melhor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Coloque a sua mão no coração e lembra daquilo que eu falei no começo do culto. Peça ao Espírito Santo de Deus a ministração que eu falei sobre dízimo e oferta. Se você não pode concordar, não é se concorda ou não, é a palavra de Deus. Mas faça de coração, porque você não oferta o que tem, você oferta o que é, daquilo que é. Porque se você dizimar e ofertar apenas por obediência, você faz porque tem que fazer. Mas quando você faz por honra, você faz porque ama fazer. E aí, a Bíblia diz, eu honro aos que me honram. Então, vá além. Porque se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entraremos no reino dos céus. Mateus 5:20. Coloque a sua mão no coração e faça o que eu falei. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, se for verdade, apesar do pastor ter falado na Bíblia, mas eu gostaria que o Senhor colocasse essa vontade no meu coração. Fala com Deus. Ele vai falar com você. Senhor Deus, Pai amado, Paizinho querido, em nome de Jesus, eu coloco cada um, que desde o começo, da primeira live até o final, e aqui agora também, ouviram a Tua palavra. E entenderam que não são frágeis e não estão desarmados, mas que as armas de nossas milícias, apesar, ó Senhor Deus, ó Pai, de nós não estarmos desarmados, nós temos que conhecer essas armas, e elas são poderosas. Ó Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente comece a entender isso, para que possamos gozar da boa, da agradável e perfeita vontade que é Tua. Em nome de Jesus, libera sobre a vida dos Teus filhos uma mudança de mente, uma mentalidade renovada, cheio do Teu Espírito, cheio da Tua graça, cheio do Teu amor. Assim eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Viva uma semana poderosa, uma semana cheia da graça de Deus, cheia do amor de Deus. E olha, na terça-feira nós temos devocional. Começamos terça, ok? Terça-feira nós temos um devocional maravilhoso, amém? E tem célula à noite. Terça-feira tem o devocional e tem célula à noite. E o devocional dessa terça-feira vai estar poderoso. Eu vou dar códigos para você voltar ao campo de batalha como um vencedor fantástico. Amém? Eu não sei o tema, o título que eu vou usar, mas o título não importa. O importa
Na verdade importa, porque chama, mas o que importa mesmo, na verdade, são os insights. E esses insights, esses tópicos, eu quero liberar pelo menos 2 tópicos por dia, amém? Para que você possa entender que nesse campo de batalha, nessa guerra, Deus te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Beijão no coração, amém? Você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Creia nisso, a promessa de Deus para a sua vida. Glória a Deus, aleluias!